Olá, pessoal. Nessa aula eu vou falar de dois problemas clássicos da computação, que é a busca e a ordenação. São dois problemas que estão fortemente relacionados. O material dessa aula é baseado no material do professor Anderson. Nessa primeira aula, a gente vai introduzir o problema de busca e falar também de dois algoritmos simples de busca. Nós podemos formular o problema de busca de várias formas, mas essa aqui é o problema de busca talvez mais clássico, que é o seguinte, né? Dado um vetor com n elementos e um elemento x, o que a gente quer é encontrar o índice i desse vetor onde o x está, né? Onde o x se encontra, ou se o x não está no vetor, retornar menos 1. O algoritmo mais simples, talvez, para resolver esse problema é o que a gente chama de busca sequencial, né? Que é o algoritmo que simplesmente varre o vetor, né? Eu tenho certeza que vocês já implementaram esse algoritmo mais de uma vez, né? A gente simplesmente varre o vetor da esquerda para a direita até encontrar o elemento x ou provar que o x não está lá. Então, o método busca sequencial, aqui eu estou apresentando um método solto, né, sem a classe. Ele é um método que recebe um vetor, aqui no caso a gente vai utilizar sempre vetores de números inteiros, apenas para exemplificação, né? Mas, em geral, a busca, a gente vai querer fazer busca em vetores de diferentes tipos, né? Em geral, vão ser objetos, certo? Então, o método busca sequencial recebe um vetor de inteiros e um item x, né, que também é inteiro. E retorna um inteiro que é o índice, né, onde o índice do vetor v, onde o x se encontra, ou menos 1 se ele não está lá. Então, esse algoritmo simplesmente percorre o vetor usando esse índice i, da esquerda a partir da posição 0 até a posição de length menos 1, que é o n menos 1. E se a gente encontra o x em alguma posição do vetor, a gente retorna essa posição, né? Se esse for termina, é porque o x não está em nenhuma posição do vetor e a gente retorna menos 1. Se vocês observarem na apostila do professor Viduani, a implementação que tem lá, que é a mesma do professor Scherloff, é uma implementação diferente, em que ele percorre o vetor da direita para a esquerda. E é uma implementação que fica um pouco mais curta que essa, mas eu acho ela menos intuitiva, então eu prefiro apresentar essa. Uma característica importante desse algoritmo é que se você fizer a análise de pior caso desse algoritmo, a gente pode mostrar que o custo dele é da ordem de n, no pior caso. E qual é o pior caso desse algoritmo? É justamente esse caso em que ele retorna menos 1, quando o elemento x não está no vetor. Porque ele tem que percorrer todos os elementos do vetor, comparando o x com cada um dos n elementos desse vetor. Nenhum desses casos vai ser verdadeiro esse if, e no final ele vai retornar menos 1. Então, esse é o pior caso, ele acaba tendo que fazer n passos, né? Esse for tem que ser executado até o final. Onde n, né, aqui é o tamanho do vetor, tá? Aqui no Java o tamanho do vetor é v.length, né? Mas a gente sempre vai usar n como o tamanho do vetor. Para relacionar esse problema de busca com o problema de ordenação, a gente pode pensar num problema de busca mais específico. Pensar num problema de busca em que o vetor de entrada, o meu v, está ordenado, né? E ordenado significa dizer, né, que os elementos estão em ordem crescente, né? Na realidade, você pode definir ordenado como uma ordenação crescente ou uma ordenação decrescente, né?
mas em geral a gente vai falar, quando a gente fala de ordenação, a gente vai tratar como sendo crescente, né? Então, os elementos mais à esquerda vão ser sempre menores ou iguais que os elementos mais à direita, certo? Então, né, aqui tem um exemplo de um vetor ordenado, certo? E a gente, de novo, quer encontrar um elemento x dentro desse vetor, certo? Será que a gente consegue fazer um algoritmo que é mais eficiente do que o algoritmo de busca sequencial? Primeiro, vamos mudar também um pouco, né, a saída do algoritmo, né, a saída esperada para esse problema, tá? O índice i que esse algoritmo tem que retornar é um índice onde o x esteja, né, caso o x esteja no vetor, ou caso o x não esteja no vetor, agora a gente não vai retornar -1, a gente vai retornar um índice i tal que o x seja menor do que o vi e maior do que o vi menos 1, certo? Isso é o mesmo que dizer que o i é a posição do vetor onde o x deveria estar, né, se ele estivesse lá. Como o vetor está ordenado, né, um elemento x tem se ele não está lá e eu quiser inserir e manter o vetor ordenado, eu tenho que inserir em uma posição específica. E essa posição seria justamente essa posição i. Certo? Então, usando esse vetor aqui como exemplo, ó, aqui a gente só tem números inteiros, mas vamos buscar um número que não esteja aqui no vetor e vamos pegar um número quebrado, por exemplo, 2,5, certo? O 2,5 não está aqui. Então, ao invés do algoritmo, né, retornar -1, indicando que o elemento não está lá, esse algoritmo retornaria esse índice aqui, ó, o índice 2 no caso, né, 0, 1, 2. Por quê? Porque se eu quisesse inserir o 2,5 aqui nesse vetor, eu teria que colocar ele aqui, né? Depois do 2 e antes do 3. Né? E para isso eu teria que deslocar todos esses elementos aqui para a direita para inserir o 2,5 aqui, certo? E essa é a principal motivação para mudar a interface desse problema, tá? Porque a busca muitas vezes está relacionada com a inserção, né? Eu quero buscar um elemento num conjunto e se ele não estiver naquela lista, muitas vezes eu quero inserir ele naquela lista. Então, essa interface que permite a gente resolver esse problema de uma forma melhor. Certo? Bom, mas então, dado que o nosso vetor está ordenado, será que eu consigo resolver o problema de busca de forma mais eficiente do que o algoritmo de busca sequencial, que tem complexidade O de n? A resposta é sim, né? Senão a gente não estaria falando sobre isso, né? Bom, uma primeira ideia que a gente pode implementar é uma pequena melhoria no algoritmo de busca sequencial, que simplesmente verifica se eu já passei do ponto, né, onde o elemento x deveria estar. Né? Então, se eu estivesse procurando 2,5, né, quando eu chegasse aqui nessa posição, e notasse, né, que o 2,5, o elemento que está aqui, que é o 3, é maior do que o x que eu estou procurando, eu já poderia parar, né, o algoritmo e dizer, ó, o 2,5 não está nesse vetor. Né? Se esse vetor está ordenado e eu fui andando da esquerda para a direita e cheguei num elemento que é maior do que o x que eu estou procurando, eu sei que o x, né, o 2,5, não vai estar mais daqui para frente, certo? Porque só vai ter caras maiores do que 3, maiores ou iguais do que 3 daqui para frente, ok? Essa é uma primeira ideia, mas essa ideia não é muito boa, porque a complexidade de pior caso continua sendo O de n, né? Porque agora o pior caso não é simplesmente o x não está, para esse algoritmo, né, que de busca sequencial melhorado, o pior caso não é simplesmente se o x não está no vetor. É se eu estiver procurando um cara muito grande, né, se eu estiver procurando o elemento 10 nesse vetor. Ele não está aqui. E ele é maior do que todos os elementos do vetor. Então,
esse critério de parada, né, nunca vai acontecer, porque todo mundo que está aqui é menor do que o 10. Então eu vou ter que andar, percorrer todo o vetor, e somente quando eu chegar no final do vetor é que eu vou ter certeza que o 10 não está lá. E isso, para isso eu vou ter que executar O de N operações, certo?